Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula da introdução, né, onde a gente vai falar um pouco sobre o CLP. Vamos ter um resumo para vocês entenderem um pouco sobre esse item que é de extrema importância. Beleza? Vamos lá pessoal, conhecer um pouco desse carinha aí. Então, podemos considerar o CLP, né, como um computador projetado para trabalhar no ambiente industrial, certo? Segundo a norma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, o CLP ele é um equipamento eletrônico digital compatível com aplicações industriais. Beleza? Então ele foi projetado para a indústria, mas hoje ele já tem utilizações em residências, condomínios, né? Vamos dar um exemplo em um controle de ar-condicionado, controle de elevadores e assim por diante. Então aqui a gente fala um pouquinho da indústria, né? Que é o grande nicho de utilização do CLP, mas ele está cada vez mais sendo utilizado, né, em outras áreas também. Beleza? Então o que seria o CLP, pessoal? CLP, o nome CLP, né? O que seria, né? São as siglas de controlador lógico programável, certo? Também vocês vão ouvir falar muito sobre PLC. PLC vem do inglês, né? Programmable Logic Controller. Então, vocês vão ouvir muito falar CLP ou PLC, é a mesma coisa, é o nosso controlador lógico programável. Um em português, um em inglês, certo? Pessoal, essa é a imagem do nosso CLPzinho, né? Então a gente vai utilizar esse CLP da VEG pela facilidade que ele tem de aplicação. É um CLP que é muito utilizado na indústria. Vocês vão ver, todo lugar que vocês forem, é difícil uma máquina que não tem uma adaptação, uma ampliação com um CLP desse. Tranquilo? E também a gente está utilizando ele porque o software é gratuito e porque ele, além de a gente precisar de um software para programar, ele tem a opção da gente programar diretamente nele. Certo? Então, se vocês olharem ali na imagem, tem os botãozinhos azuis ali, tem o display, onde a gente pode inserir a programação diretamente nele. Tranquilo? Então, esse é o CLP que a gente vai utilizar no nosso curso aí. Mas é que nem eu falei, né? Tudo que a gente vai ver aqui, ele serve para outras marcas também. Cada marca tem sua especificação diferenciada. Então, você vai ter que seguir o manual de cada marca para seguir o CLP de cada marca, beleza? Mas a grosso modo todos funcionam da mesma forma. Então o CLP ele nasceu, né, dentro da General Motors em 1968, entre 1968 e 1969. Nessa época os painéis já eram automatizados, mas somente com relés e contadores. Então aqui a gente tem uma imagem, né, de um painel antigo, onde tem vários relés, contadores, e vocês imaginem que antigamente a lógica era toda a relés. Então o CLP ele nasceu devido à dificuldade da mudança de lógica do controle de painéis. Então imagine vocês ali na General Motors, cada modelo de carro, digamos assim, que a linha ia produzir, ela tinha que modificar todo o sistema elétrico dela. E isso demandava de muito tempo, né? De mudanças dos eletricistas, fazer mudança de lógica, mudança de painéis. Às vezes teriam que trocar totalmente o sistema elétrico para fazer essas mudanças. Então o CLP ele facilitou isso, né? Então você faz ali a ligação do CLP e a ligação elétrica, né? E a mudança é só via software. Beleza? Tem processos que a gente tem, digamos que um processo, uma linha de produção tem 4 materiais diferentes que eles produzem. Cada material ele tem uma programação em si, tempo, contadores, um exemplo. Só que cada material desse já tem tudo certinho programado, né? Tudo arquivado.
Quando há uma mudança de programação, o técnico ou o próprio operador, ele só vai lá e insere a lógica de controle no CLP daquele produto. Na própria IHM a gente pode, IHM, supervisórios, a gente pode estar definindo várias receitas, né? Digamos, eu tenho 4 produtos, eu tenho 4 formas de programação diferentes, sem precisar mexer no próprio programa, né? Um exemplo. Então o CLP ele tem um papel fundamental nos processos, né? Já que ele é o controlador, ele controla a automação voltada nele. Podemos dizer que uma das principais vantagens do CLP é ser programável, que nem eu falei antes, né? Então ele não precisa modificar toda a instalação elétrica, a gente só muda alguns parâmetros no programa dele e fechou. Tranquilo, pessoal? Então assim nascia um equipamento bastante versátil e de fácil utilização, né? O que justifica hoje um mercado mundial estimado em 8 bilhões de dólares anuais. Então, se a gente for ver, é uma oportunidade grande de trabalho. Tanto no meio acadêmico, você pode virar um instrutor, você pode virar um eletricista, um programador, você pode trabalhar como vendedor de equipamentos técnicos, só que daí todos esses links têm que ter o conhecimento específico nesse componente, né? Então a gente está falando basicamente, vamos falar de um eletricista. Hoje, o eletricista, ele necessariamente é exigido ter um conhecimento em CLP. Porque se vocês observarem, na maioria das vagas para eletricista nos anúncios, uma das exigências é ter conhecimento em CLP, beleza? Então é muito importante o eletricista ele saber trabalhar com o CLP, certo? É quase como uma obrigação. Hoje já é uma obrigação do eletricista. Tem que saber CLP, beleza? Então nosso controlador lógico programável, né, o nosso CLP. Quais são as vantagens dele, né? Hoje, então a redução dos painéis elétricos, né? A gente já falou, né? Se a gente for fazer um painel com uma lógica de programação aí a relés, a gente faz um painel bem reduzido com o CLP. Facilidade de manutenção, né? Como que ele me facilita a manutenção se eu tenho que ter mais conhecimento? Simples assim. A partir do momento que o técnico ele faz a programação do CLP, ele pode deixar programado alarmes. Então assim, se o CLP, se a máquina ela tem uma IHM, uma interface homem-máquina, digamos assim, disparou o disjuntor da bomba da água da caldeira. Ele pode na programação gerar um alarme indicando o que aconteceu. Daí pode ser feito um manual de instruções. Se esse alarme aconteceu, o que pode ser? Disjuntor desarmou. Por quê? Mau contato no contator, motor queimado, uma bomba trancada, falta d'água. Beleza? Então ele facilita muito a parte da manutenção. Projetos mais rápidos. Então até a montagem de painéis elétricos, né, ela é muito reduzida, né? Porque toda a lógica do sistema está dentro do CLP. Redução no consumo de energia elétrica, né? Então a gente vai ter um item ali que vai fazer a função de muitos relés. Então imagine, muitas bobinas dos relés que são reduzidas do consumo da energia elétrica, né? Processamento de informações mais rápidos. Então, com o CLP a gente tem um processo aí de informações muito rápido, a gente pode gerar gráficos de produção e tudo mais. Operações matemáticas complexas, então, que nem eu falei das receitas, né? Então eu tenho 2 produtos, eu posso fazer para cada produto uma receita. E essas receitas geralmente elas incluem matemáticas, né? Porque digamos que você vai fazer um plástico diferenciado, é uma porcentagem de tal material, uma porcentagem de outro material, e tudo isso é feito dentro do CLP.
Beleza? Comunicação com outros dispositivos. Então, cada vez mais com a inovação, né, o CLP ele está se comunicando com muitos dispositivos, facilitando todos os meios da produção. Uma maior confiabilidade também é um dos itens muito importante, principalmente porque quando a gente utiliza muito relés, o contato mecânico ele pode dar muito problema. Então, se você tem uma lógica relés, imagine 10 relés interligados em série, em paralelo, fazendo uma lógica de programação via relé. Então, esses contatos com os relés estão batendo ali mecanicamente. Cada vez que um é acionado, cada vez que um é desacionado, cada vez que o processo pede para eles desacionarem e tal. Então, imagine, isso tudo é feito internamente pelo CLP. Diminui muito a parte de contato mecânico. E isso gera uma confiabilidade maior também, uma grande vida útil ao sistema elétrico produzido. Beleza? Facilidade de diagnóstico de problemas, que nem eu falei ali na facilidade de manutenção, né? Então a gente busca sempre gerar alarmes nos nossos projetos. A gente vai ver aqui com o curso de CLP também, a gente vai ter na IHM, esse CLP a gente consegue na própria IHM dele gerar alarmes. Beleza? Então eu faço um processo ali, se acontecer algo, ele me gera um alarme, me dá uma mensagem na IHM. Beleza? Bem, pessoal, então essa aula foi bem resumida, né? O que eu tinha para passar era essa ideia, né, do que é o CLP, por que surgiu, algumas vantagens, desvantagens, comparação aos sistemas a relés. A gente vai ver bastante mesmo sobre o software. O hardware a gente não vê muito, a gente vai ver para frente a parte da ligação dele. Isso é de extrema importância, a parte da ligação elétrica, porque tudo que você tem ligado no CLP quando você for fazer a lógica de programação, tem que estar em concordância uma com a outra. Beleza? Vamos lá, pessoal? Então vamos dar sequência no curso. Peço que vocês continuem anotando. Peço que vocês, tendo dúvida, revejam o vídeo. Busquem sempre aprender mais. Beleza? Valeu, pessoal. Forte abraço e vamos junto nessa caminhada aí.